Olá, sejam bem-vindos ao De Corpo e Alma. O nosso assunto de hoje é viver com qualidade, quando a casa é descanso do corpo e da mente. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso programa de hoje Maria Sujos, arquiteta, que vai falar um pouquinho desse relacionamento, né? Casa, corpo e mente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Marcela, obrigada. Me fala, a casa influencia muito na qualidade de vida da pessoa? Falando assim, de corpo e alma mesmo? Influencia totalmente, né? Porque a nossa casa é onde a gente tem essa rotina, toda a nossa vivência mesmo. Então, se ela não for boa pra gente, a gente não consegue realmente focar nas coisas boas, no nosso bem-estar, no nosso conforto, que isso acaba trazendo no nosso dia a dia um mal-estar mesmo, né? Um comportamento ruim, porque se você não está confortável, né? Então influencia totalmente. Porque a casa, muitas pessoas olham a casa, eu preciso estar na moda, tudo isso, mas tem que ter um lar ali, tem que ter um aconchego, uma tranquilidade nesse espaço. Sim, eu acho que uma das piores coisas que existem é a pessoa se basear muito na casa dos outros para si. Porque assim, o que faz sentido para mim não faz sentido para você. Em relação a tudo, vida, arquitetura, comportamento, roupa, né? O que é funcional para mim pode não ser funcional para você. Então, assim, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem na arquitetura hoje também é sempre a gente está olhando a casa dos outros, as coisas dos outros e querendo para nós. O que é funcional para mim não é para você. E tá tudo bem, cada um tem essa maneira diferente, né, de viver. Então, assim, não olha a grama do vizinho, entendeu? Porque, assim, às vezes o vizinho tem um funcionário que corta a grama e você não tem esse tempo. Então, não adianta você ter grama na tua casa, entendeu? Então, assim, é muito complicado você se basear nos outros para si, dentro da sua casa, porque realmente você precisa ter uma casa para você, funcional para você, o que faz sentido para você, né? E realmente a nossa casa tem que ser o nosso lar. Quando a pessoa vai escolher a casa, seja uma casa alugada, uma casa que ela vai construir, algumas coisas influenciam, como cores, tamanho de ambientes e tudo mais. Isso influencia? Totalmente, totalmente. Existem estudos de cores que falam, né, sobre a questão do nosso comportamento. As cores, elas influenciam diretamente nas nossas emoções, né? Isso existe em estudos do mundo inteiro. Cores frias, por exemplo, o azul, o verde, o roxo são cores frias. Essas cores frias traz confiança, traz tranquilidade. Então, assim, usar essas cores, por exemplo, em quartos, salas, tons mais fraquinhos, né? As cores quentes, por exemplo, que é o vermelho, laranja, amarelo, essas cores traz energia, traz emoção. Então, assim, colocar isso no home office, numa cozinha, mas com muito cuidado, né? E cores neutras, branco, preto, bege, marrom, traz, assim, um bem-estar, traz confiança, elegância, que daí a gente acaba usando, né, ela como as cores chaves. É tão grande essa questão da cor estar com a gente dentro do nosso, né, dessa funcionalidade interna nossa, que eu vou citar exemplos para você, por exemplo, logos de comidas. Quase todas as logos de grandes restaurantes, fast foods, vermelho, amarelo, laranja. Por quê? Porque as cores quentes abrem o apetite. Eu falei dos tons frios, que traz essa questão de uma confiança, uma tranquilidade. Quais são as roupas dos uniformes de saúde dentro do hospital? Azul claro, verde claro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essas cores nos pacientes traz a confiança, eles trazem essa questão também para o profissional. Sabe? Então, assim, diretamente, é que a gente nunca pensa sobre isso, mas diretamente, realmente, tudo em questão das cores, elas estão interligadas. E claro que isso dentro da nossa casa também vai estar. Então, assim, tem que ter muito cuidado no uso das cores dentro da casa, para você não usar uma paleta errada num ambiente errado. Por exemplo, você falou assim, até das cores mais fortes, usar, mas com cuidado. Com muito cuidado, com muito cuidado. Já fizemos sala inteira pintada de verde, mas um tom verde mais pastel. Eu quero uma parede verde muito escura? Tá ótimo, vamos trabalhar com o resto neutro.
Apostar muito em objetos de decoração coloridos, que são coisas que a gente pode, um vaso verde, por exemplo, um tom verde mais forte fica bonito, um azul mais forte fica bonito, almofadas, sabe, mantas para o sofá. Então, nos objetos de decoração, eu acho uma coisa muito interessante. E junto com esses objetos de decoração, também tem essa conexão do carinho, né, da pessoa colocar ali, porque fala assim, eu vou colocar isso aqui para os outros verem, mas a pessoa tem que pensar o que ela vai gostar, porque é ela que vai ver todo dia, né? Exatamente, exatamente. Os objetos de decoração, na verdade, eu acho que é a parte que eu mais gosto de uma casa. Porque, assim, ele é a personalidade de quem a gente realmente é, né? Então, assim, eu adoro objetos de decoração, trabalhar isso com os clientes. E, como eu falei, né, no início, cada um é cada um. Então, assim, o seu objeto de decoração é diferente do meu, entendeu? E é muito engraçado como a gente pega as diferentes, assim, e tem muita gente que fala, eu quero uma coisa diferente. Não aposte no diferente, aposte no que você gosta, né? Então, assim, eu tive cliente, por exemplo, que a gente desenvolveu um móvel só para lembrancinhas de viagem, que era uma paixão que ela tinha, entendeu? Então, assim, para ela super fez sentido isso. E foi tão legal desenvolver esse móvel para ela, porque, assim, ela estava trazendo a personalidade dela dentro daquele espaço. Já tive outra cliente, por exemplo, que a maior parte de objetos de decoração da casa dela eram estatuetas ali de cavalo, de sela, porque eles têm um estilo de vida mais rústico, mais country. E eu não vou tirar aquilo porque, né, para mim não faz sentido. Para ela faz, tem que ter na casa dela. Então, assim, aposte no que você gosta, na vivência que você gosta nesses objetos, porque é o que traz a personalidade nossa para dentro da nossa casa. Eu acho lindo. E a pessoa, ela faz se sentir parte daquilo, porque se faz, não, tá agora igual você disse da vizinha, a vizinha tem uma casa que tem um pé direito alto e um sofá branco, eu achei bonito, mas aquilo faz sentido? Cada um tem que ver o que faz sentido para você, né? Não adianta você, hoje, por exemplo, tem muita gente que usa a sala integrada com gourmet, com a sala de jantar, tudo integrado. Eu tenho cliente que tem isso e não gosta, para ela não faz sentido, tá tudo bem. Então vamos separar os espaços. Tem gente, por exemplo, a piscina. A piscina é uma parte da casa tão engraçada porque, assim, quem tem, quase não usa. Quem não tem, é um sonho de consumo. Então, assim, não adianta, a gente sempre conversa isso com, né, todo mundo. Não adianta você querer investir dentro da sua casa por uma coisa que não vai te fazer utilidade. Eu preciso fazer um quarto de visita. Você recebe visita? Não. Então, por que você vai gastar dinheiro? Então, assim, acontece isso com muita frequência. E realmente é uma conversa que a gente tem que ter com todos os nossos clientes, até os nossos amigos, tudo, para realmente você viabilizar dentro da tua casa o que é funcional para você. Né? Eu tenho um aparador aqui, mas eu nem uso ele. Vamos fazer limpeza, sabe? Vamos dar utilidade para os cômodos, para realmente a tua casa ser maravilhosa para você, seu refúgio. Não tem coisa mais gostosa que a gente chegar, gente, do trabalho ali, final da tarde, e entrar na nossa casa e falar, ai, que delícia, chegar em casa, que casa gostosa. Aproveitar os cômodos, tudo, né? Não é só sala, não é só quarto ali, aproveitar tudo como um todo mesmo. Adorei. Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa conexão de descanso, que a casa é o nosso aconchego, o descanso do corpo e da mente. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta, porque a gente está falando sobre casa e a gente gosta de saber o que é funcional e o que não é também. Você começou já algumas ideias ali, mas saber de fato o que vale fazer numa casa ou não para você não se arrepender. Então, depois do intervalo, a gente volta com algumas dicas importantes. Está construindo, está reformando, até numa casa que você está morando de aluguel também, algumas coisinhas você pode adaptar. A gente volta depois do intervalo falando sobre isso. Estamos de volta com o nosso De Corpo e Alma, o nosso assunto hoje de qualidade de vida, quando a casa é o descanso do corpo e da mente. A gente falou sobre algumas dicas importantes relacionadas a cores e tudo mais no bloco anterior. Agora a gente vai para o lado do que é importante
vamos colocar essencial para Essencial. viver bem numa casa e também o que não se deve colocar dentro de uma casa. Maria Surjo está aqui falando com a gente, arquiteta, sobre essas dicas importantes. Vamos começar então. O que a pessoa deve ter de atenção dentro de uma casa, para construir, para reformar uma casa, o que é necessário para viver bem? Marcela, eu acho que assim, vamos falar, quando a gente quer desestressar, né, a gente fala, eu vou para uma casa refúgio, alguma coisa assim. Se você coloca ali no Google, casa refúgio, e coloca Enter, o que vai aparecer instantaneamente? Casas ali com materiais naturais, no meio de um mato ou de um jardim muito grande, com aquelas janelas grandes, né, aquele negócio que fala, meu Deus, que sonho de consumo. Por que não ter? Entendeu? Então, assim, eu falei agora sobre os 3 pontos mais importantes que você coloca como um refúgio, que traz essa questão da qualidade de vida, né? Porque quando a gente quer um refúgio, a gente quer descansar. Vamos descansar em casa, no nosso dia a dia. Então, eu falei de 3 pontos muito importantes, que é iluminação natural, a parte de vegetação de plantas, tá? E dos materiais que isso influencia diretamente também. Então, assim, tanto na construção do zero, como em reformas, eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente realmente precisa verificar é a iluminação, tanto natural quanto artificial. Então, assim, a luz do sol, ela é para mim, é o ponto mais importante que existe dentro de uma casa, tá? Precisa entrar tanto a iluminação quanto a luz direta. Então, assim, mas o que isso influencia? A gente tem o nosso ciclo circadiano, né? Que é ali o nosso relógio biológico 24 horas. Que a gente dorme, a gente acorda, né? Tem todo o funcionamento, liberação de tudo. E o que faz esse ciclo circadiano desencadear? A noite e o dia. Dia, luz solar. Então, se a gente não tem luz dentro de casa, né? Essa iluminação natural dentro de casa, a gente acaba com tudo. Então, assim, um quarto, tem uma janela muito pequena, vamos aumentar essa janela, vamos fazer o posicionamento correto, o projeto do zero, entendeu? Vamos posicionar os cômodos de uma planta de acordo com a luz solar. Isso, por parte de muitos arquitetos, foi muito esquecido. Então, assim, os quartos têm que estar ali no fundo para colocar a sala na entrada. Não! Os quartos têm que estar virados para uma luz. O ideal seria a luz solar da parte da manhã, que é o sol higiênico que a gente fala. Mas daí a sala vai estar ali posicionado para um oeste, que vai entrar aquela luz do final da tarde, naquele sol que cozinha em Paranavaí aqui. Tá bom, vamos trabalhar com uma vegetação, com um brise. Então, assim, a gente tem essas saídas, né? Mas a luz natural, ela é um ponto muito importante, assim, para você viver bem dentro da tua casa. E a luz artificial, né? A luz... Esse é um dilema, vamos dizer? É um dilema, e eu falo para você que 70% de todas as casas que eu já entrei na minha vida estão erradas. Vamos lá então, você que está acompanhando a gente aqui, chegou a hora de saber se a iluminação da sua casa está certa ou não. Mais ou menos. Passa pra gente o que é certo. Gente, vamos lá. A gente tem 3 tonalidades de luz artificial, né? Que é a quente, todo mundo fala, mas aquela luz é amarelada. Não, não é. É porque vocês vão entender. Mas a luz quente, a luz neutra e a luz fria. Ali no mercado, vamos falar básico ali no mercado, não loja de iluminação elétrica mesmo. A gente sempre tem a quente e a fria, né? Aí a gente está acostumado, mas a gente tem a neutra também. Em lojas especializadas você acha. Luz quente, de 2.700 a 3.000 K. O que é essa luz? É como se fosse o nascer do sol e o pôr do sol. Então essa luz a gente usa em quartos, em salas, é uma luz mais aconchegante, mais gostosa. A luz neutra, ela é a de 4.000 K, é como se fosse meio da manhã, meio da tarde. Usar na cozinha, né, em ambientes assim, daí escritórios, home office. 6.000 K, ela é a luz branca porque é como se o sol tivesse a pino mesmo. Então é aquela luz forte, sabe, aquela luz branca assim que ilumina tudo. Indústria, não use 6.000 K em casa, tá? Não é para se usar, pelo amor de Deus, gente. É comprovado que essa luz, ela tem uma estimulação muito grande. Então, você põe essa luz no quarto, você pode começar a vir, demorar a dormir, vai estimular o teu cérebro a você estar ali, que é o meio-dia. Meio-dia, nosso ciclo circadiano está no topo do dia, está ali no meio. Então, você está ainda com tudo corrido.
Então preste muita atenção na tonalidade da luz para cada ambiente do seu da sua casa. Não use luz fria dentro da sua casa. É de indústrias, estabelecimentos comerciais, que ela vai estimular esse raciocínio, essa atenção. Aquela bem branca. Aquela bem branca. E você vê muito que tem em todo lugar, nos quartos, na sala, na cozinha. E um erro muito grande que todo mundo fala também, que eu acho muito engraçado. Ah, mas a luz branca ilumina mais do que a luz amarela. Não. Se você pega uma lâmpada de 12 watts, de 3.000 K e de 6.000 K, elas têm exatamente a mesma quantidade de lumens emitidos. Sério? Sério. Todo mundo tem a impressão, mas é porque como ela é uma luz um pouco mais quente, você tem essa impressão, tá? E a quantidade de luz também é muito importante, né? A gente às vezes fala assim, tem um quarto, coloca ali uma placa de LED no meio, né? Que é o comum ali. Uma placa de LED, por exemplo, de 12 watts tem uma média de uns 800 lumens. O que isso acontece? Você não tem iluminação necessária para aquele tamanho de ambiente. Aí fica um ambiente um pouco mais escuro. Meio sombrio, assim. Meio sombrio, exatamente. Então, assim, mas eu gosto de um ambiente assim, tudo bem, mas para limpeza. Para noite. Aí tem que pensar na qualidade de vida para você viver. Exatamente. Né? Então, assim, a iluminação artificial, ela é um ponto muito importante, porque ao mesmo tempo que ela pode deixar o seu ambiente, sua sala, sua cozinha maravilhosa, ela pode acabar com o ambiente. Se você investe lá horrores em planejados, em decoração, e a sua iluminação natural não está bem feita, nada é destacado, nada é visto. Então, o que adianta? Então tem tudo a ver a iluminação com a decoração. Com decoração, com certeza. Criar cenas de iluminação dentro da casa é o ponto mais gostoso que tem, porque você entra, por exemplo, entrei na minha sala, eu vou jantar. Não precisa tudo estar ligado. Pode estar ali uns spotzinhos, né, ali de uma decoração com a parte da mesa de jantar ligado. Vou assistir televisão. Você tem que estar numa penumbra, mas não no escuro. Eu vou limpar a sala. Aí tem que estar tudo ligado. Então, você ter essas cenas de iluminação dentro da tua casa é a coisa mais gostosa que tem. Eu super uso. Então, um espaço com vários ambientes, assim, de iluminação, quando você tem uma iluminação certa? Tem, você consegue fazer. Você muda completamente a cara da sua sala com a iluminação de uma cena para outra. Eu amo iluminação. Eu acho que ela dá, assim, o toque perfeito. Dá pra colocar assim, dentro de uma casa, a iluminação conta quantos % de tudo ali, do conjunto? Dá pra colocar essa divisão? Porque a casa pode estar linda, perfeita, mas a iluminação tá errada. E daí... Acaba. Eu não consigo falar muito bem em porcentagem, mas assim, eu falo pra você que eu acho que eu diria uns 30%. Porque assim, não adianta você investir em objetos de decoração, em tonalidade, né, das paredes, em papel de parede, revestimento, em mobiliário solto como tapete, sofá, se você não está com aquilo bem visto, né? Então eu acho que assim, 30% de você falar de um cômodo entre tudo é muita coisa. Bastante. É muita coisa. Bastante. Vamos lá, deu a dica já acho que tem muita gente que está assistindo, já olhou lá na luz e falou, errei. Ou acertou também, vamos colocar, tem acertado também. Tem. Mas vamos lá, outras coisas. Vamos falar do que é necessário ou de alguns erros a mais que tem dentro de uma casa que acaba ficando disfuncional? Essa a gente faz listas. Os principais. Eu acho que assim, os principais erros da casa, primeiro, a aproveitação de cômodos mesmo, tá? Muita gente, eu acho que ainda tem na cabeça, por exemplo, na entrada tem a sala de estar. Quantas vezes você fica na sala de estar? Tem gente que fica, tem gente que não. Então, assim, eu acho que realmente um dos maiores erros dentro da casa é você não ter essa noção da sua necessidade, né? Vamos falar em erros agora estéticos, construtivos. Um que eu acho sensacional, tá? Esse, assim, eu acho que ninguém para pensar. Claro que eu estou falando de gosto, de estética, né? Pelo amor de Deus, cada um tem o seu, mas ninguém para pensar e a pessoa que tem gostaria de tirar, porque a gente já reformou várias casas por causa disso. Tem aquela fachada linda, maravilhosa, com aquela janela de vidro assim até o final. Eu tenho muito problema com isso, porque assim, na hora da construção a pessoa, né, fala, vai ficar lindo. Tudo bem, pode ficar lindo. Por que não é funcional? Primeiro, tá? Você nunca vai andar de pijama dentro da sua casa, porque pra rua
tem aquela janela gigante de vidro. Segundo, para você poder andar de pijama dentro da tua casa, você tem que pôr uma cortina gigantesca. Você tem um custo muito alto. Aí você tem que limpar a cortina. Aí você contrata uma empresa para ir lá, tirar a cortina, lavar a cortina. O vidro fica sujo. Empresa especializada para limpar o vidro. Então, para que fazer isso na fachada? Se você pode pegar todo esse custo, tanto de execução e manutenção, e fazer muita coisa interna para você. Então, assim, esse eu acho um erro, assim, muito grande. Outro erro que eu falo, assim, que hoje as pessoas estão muito focando na parte de fachada, né? Ah, eu quero fazer uma casa linda, maravilhosa, eu quero aquela fachada que todo mundo vai olhar e morrer de inveja. Para que todo mundo? Por que você não pega muita boa parte disso e coloca dentro da tua casa? Coloca um laminado maravilhoso nos quartos para você andar descalço no inverno e não tá aquele gelo do porcelanato. Já vi muitas casas com fachadas exuberantes, por exemplo, e você entra e dentro assim da sala tem um sofá e a televisão tá apoiada numa mesinha porque não tem dinheiro para fazer os planejados dentro da sala. Então, assim, para que querer mostrar tanto para os outros se você não, se você pode fazer dentro da tua casa por você, né? A questão realmente de erros muito grandes é o tamanho das aberturas de cada cômodo. A gente tem, pela legislação, nós temos esse embasamento de tamanho de abertura mínima para a quantidade de metragem de cada cômodo, né? Então, a legislação nos traz isso, mas sempre vai para o mais, né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. E a parte de funcionalidade também na parte de circulação, né? Então, assim, já vi casas com corredores muito grandes, que é uma metragem perdida, né? Então, assim, você às vezes tentar desenvolver uma planta mais funcional. A questão do pé direito alto, que você até citou há pouco. Teve uma época que todo mundo queria pé direito alto, pé direito alto. Tudo bem fazer um pé direito ali de uns 3,5 metros. Mais que isso, gente, queimou uma lâmpada, como que você troca? Ninguém para pensar na nossa vivência, na nossa funcionalidade do dia a dia. Você tem que botar um andaime dentro de casa. Tem que pensar o pós, né? Sim, porque a manutenção, nossa casa exige uma manutenção. E essa manutenção, ela exige da gente uma energia e um custo financeiro, né? A nossa casa tem manutenção, tem um custo de manutenção. Então, assim, a energia e o custo é teu. Entendeu? Então, você tem que pensar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, assim, não adianta você pensar só no agora. Imagina trocar lâmpada de um pé direito alto, ter que pôr um andaime dentro da tua casa. Vamos colocar o mais simples, tirar uma teia de aranha do canto, né? Não, pelo amor de Deus. E tem, gente. Nós temos teia de aranha, nós temos lagartixa, nós temos mosquito que faz aquela bagunça, entendeu? E tem, então não adianta. Tem muita coisa que a pessoa tem que pensar muito para construir, para reformar e para deixar a casa com funcional, né? Sim, funcional, porque sim. não adianta só ter uma casa linda, ela não vai ficar daquele jeito para sempre, ela precisa de ser cuidada. A parte que eu mais gosto de falar também é a parte de planejados, sabe? Os planejados hoje eles estão num custo assim que tá um custo muito alto da parte de mobiliar a casa, né? Tá assim bem alto. Não adianta, às vezes, você querer economizar nessa parte, porque daqui 5 anos você não vai mudar a tua cozinha, né? Você quer ter uma cozinha, um armário ali maravilhoso, que vai ser funcional. Então, assim, invista em bons metais para planejado, para que a porta não caia daqui 1 ano, para não começar a travar, a gaveta para não emperrar, entendeu? Então, assim, invista nessa parte. Que isso é uma coisa que a gente usa todo dia. Todo dia você vai abrir a porta do armário, todo dia você vai puxar aquela gaveta. Entendeu? E a parte também dessa é você fazer realmente um virado para você. Então, assim, cozinhas, eu acho que é uma das partes de planejado que eu mais gosto de fazer. Porque eu cozinho do meu jeito, você cozinha do teu. Aonde eu guardo minha panela pode não ser o mesmo lugar que o teu. O jeito que eu guardo as tampas da minha panela não precisa ser do mesmo jeito que o teu. O jeito que eu guardo as coisas, copos, pratos, são diferentes do teu. Então, assim, se você vai investir em planejados, não é para fazer uma cozinha básica ali que vai atender. Não, faça uma funcional para você, que vai otimizar a sua cocção do dia a dia. Entendeu? O que fica fácil para você, o que precisa para você. Então, já que você vai investir, invista em um negócio que vai ser funcional, que vai ajudar o teu dia a dia, que vai te ajudar, não que vai te atrapalhar. Ótimo!
Seguinte, a gente vai seguir com essas dicas importantes, né? Que a gente fala sobre quem constrói, quem reforma, quem mora de aluguel também. Dá para melhorar bastante, muito, né? muito. Vamos fazer o seguinte, a gente já volta com essas dicas também, pensando a longo prazo. Porque, igual você falou, não adianta pensar 1 ano, 2 anos. Tem que pensar para alguns anos aí. Você tá vivendo isso daí? Tá construindo, tá reformando, tá morando de aluguel, vai ficar bastante tempo nessa casa? Mesmo a casa não é sua, dá para você viver com qualidade. E a gente te dá mais dicas depois do intervalo. E a gente sai com o nosso De Corpo e Alma falando sobre qualidade de vida. Quando a sua casa, que é o descanso do seu corpo e da sua mente, precisa de atenção a mais. Não é só um espaço para você dormir e depois levantar e voltar para o trabalho, não. Ali é o seu descanso. Maria, vamos continuar falando sobre esse assunto? Vamos. Bom, aquelas dicas importantes, pensando a longo prazo. Tanto para quem vai construir, quem vai reformar, quem mora de aluguel também. Não é porque mora de aluguel que não tem que pensar nisso, dá para melhorar o espaço ali. Só que você falou muito que tem que ver com a personalidade da pessoa na hora de escolher essa casa, de deixar ela do jeito certo. Então cada perfil é um ambiente, é uma casa? Sim, sim. Eu acho que assim, pensando a longo prazo, vamos falar ali de construção do zero, né? Pensando a longo prazo. Primeiro, desenvolver um programa interessante para você, tá? Então, precisa ter área gourmet? Não precisa? Você gosta de fazer churrasco? Você recebe bastante gente em casa? Você tem esse costume? Eu não tenho, mas eu quero uma área gourmet porque eu vou. Não, não é assim, né? A gente não muda quem a gente é da noite para o dia. Eu, por exemplo, né, como eu falo para você, cada um tem um jeito. Eu adoro receber gente em casa, eu sempre tenho visitas em casa, muitas pessoas de cidades de fora mesmo. Então, assim, eu preciso de um quarto de visita na minha casa. Para mim é muito usável um quarto de visitas. Eu recebo muita gente também final de semana, gosto de fazer churrasco, sabe? Então, assim, para mim, para o meu marido, para o meu filho, é necessário ter uma área gourmet em casa. Então, isso é o longo prazo, é você construir pensando daqui 10 anos, né? Mas como que eu vou saber? Olha para 10 anos atrás. Eu gostava de fazer as mesmas coisas, né? De receber visitas, de tudo isso. Então, a gente está falando, assim, claro que a grosso modo, mas pensando nisso, né? Em relação a sistemas construtivos também, pensando no longo prazo, por exemplo, a gente tem a construção de alvenaria, tem hoje também do steel frame. Então, assim, dá uma analisada no custo, como eu falei antes, a questão do custo que você tem de manutenção da tua casa, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem outros sistemas construtivos, tem tijolo ecológico, tem o wood frame, tem até casas que fazem de isopor, sabe? Eu acho sensacional isso, que mexer com a parte acústica e térmica de uma casa. Então, assim, longo prazo, menor manutenção. A manutenção que eu falo é realmente pintura, rachadura, sabe? Esse tipo de coisa, porque a nossa casa ela tem manutenção. A nossa casa ela é um ser vivo, né? Ela é um ser vivo. Ela dilata, ela expande, ela tem todos os encanamentos dentro. Então, assim, ela não deixa de ser. E ela tem essa manutenção. Então, pensar muito nisso. A questão também de economia. Então, assim, pensar a longo prazo, por exemplo. Eu vou construir. Vamos então fazer o telhado da sua casa para uma insolação que seja muito boa para você pôr uma placa solar, captação de água de chuva, sabe? Porque ao longo prazo isso para mim já deveria ser obrigatório, tá? Certas coisas assim para você aprovar o projeto. Então, assim, eu acho que tem que ter esse pensamento, porque não adianta você ter toda a dor de cabeça. É dor de cabeça a construção, né? Ainda mais para quem não tem essa experiência. E daqui 5 anos, você está insatisfeito. Então, é muito importante. E tem aquelas casas que a pessoa faz pensando só no agora, igual não faz essa prospecção. Aí, de repente, nossa, a gente fez uma casa para um filho e um casal. Aí tem um outro filho.
Aí quebra mais um tanto, aí já faz um móvel colado ali, uma outra parte. Aí começa os puxadinhos. O puxadinho. Aí no final vira aquela casa cheia de puxadinho, que daí já não fica ideal para uso. Porque daí você puxou ali, aí precisava de uma janela, aí não tem, aí o encanamento deu errado, porque essa parede não pode furar. Tem muito disso, né? Isso acontece muito, muito, muito. Então, assim, hoje a gente sabe que a construção geral, né, ela está num custo muito alto. O que então dá para fazer a questão do longo prazo? É você realmente fazer a tua casa hoje que se adapta, mas pensando no futuro de uma possível ampliação. A gente faz muito isso, muito. Então, por exemplo, a gente faz a casa como um todo ali, com 3 quartos, um home office, área gourmet, piscina, mas de uma forma que hoje você consiga tirar essa parte do fundo que seria um terceiro quarto, sabe? O home office que hoje não preciso, mas né, futuramente pode ser. Então, e constrói essa parte, só que você já tem esse fundo planejado para uma possível extensão. Então, assim, hoje a gente faz muito projetos dessa forma, realmente, sabe? Até pela questão como eu falei, do valor, às vezes não dá para construir tudo e tá tudo bem. E aí sabe que vai construir, não fiz essa parte agora e depois, quando eu construir, já tá tudo pré-pronto já. Pré-pronto, deixar já o encanamento ali pré-preparado, toda a parte de tubulação para passar os cabos de energia elétrica, deixar tudo isso pré-preparado para depois você fazer e ela ficar interligada como um todo, corretamente, para tudo, não ficar aquele monte de puxadinho, né? Acontece bastante, com muita frequência. Agora, pegou a situação comprou uma casa pronta, deixou e a casa já era aquele puxadinho, cheio de puxadinho. Dá para resolver? Até um certo aspecto dá. Dá sim. Com um pouco de dificuldade, mas dá. Dá, com interiores a gente consegue. E até casas prontas, mas sem puxadinho, né? Mas assim, às vezes não atende. Nós estamos atendendo muitos clientes hoje que tem esse problema de comprar uma casa e ter 3 quartos a casa, tem 2 filhos, mas precisa de um home office. E aonde você põe? Então, assim, a gente com interiores vai conseguindo dar essa resolução aí. Pé direito alto, vamos ver até que ponto que a gente consegue rebaixar o teto, sabe? Mas daí fica um espaço perdido. Lá em cima, né? Porque era para ter 4 metros e vai ter 3,20. Tá tudo bem, você vai viver lá. Se você não gosta do pé direito alto, vamos rebaixar. Não tem problema, não é um espaço perdido que você tá perdendo de usar. Já fiz mezanino também, sabe, de pé direito muito, muito, muito alto, que dá duplo no caso, né? Dá para você fazer um mezanino realmente, você criar novos espaços para o teu uso dentro de uma sala. Você, então, ao invés de reduzir o gesso, você cria esse mezanino e dá um segundo uso lá em cima, um quarto de brinquedo para as crianças, uma despensa. Uma coisa que hoje todo mundo riscou da parte de casa de ter, que eu acho mega importante, é a despensa. A despensa é importante. Gente, onde que a gente guarda as coisinhas que ficam lá perdidas? A gente precisa de uma despensa grande. Gente, hoje é bicicleta, é cortador de grama, é tudo. É caixa de árvore de Natal. A gente nunca pensa onde a gente vai enfiar tudo isso, né? A gente hoje, vamos supor, muitas casas não tem mais closet como antigamente, né? E tudo bem. Só que daí, assim, não tendo closet, às vezes não cabe tudo no armário. Então, assim... Dá para sair o inverno? Vamos encaixotar as blusas de lã ali e pôr numa caixa. Enfiar a caixa onde? Todas as coisas, tem decoração de Natal, de Páscoa, de não sei o quê, guarda as roupas dos filhos, né? A gente tem essa mania de guardar ali as roupinhas favoritas dos filhos. Então, hoje a gente precisa de uma despensa de bom tamanho, entendeu? Então, assim, hoje as despensas foram muito esquecidas. Eu acho a despensa, assim, uma coisa fundamental numa casa. Precisa. Mas também junto com essas coisas que a gente guarda, a gente tem que estar atento também a deixar aquela casa mega cheia de coisas. Não, tem muita gente que vai... É uma lembrancinha. Não. Aí dessa lembrancinha vira 2, 3, 5, 8 e vai enchendo. Não, isso é um problema muito grande. E até imobiliário mesmo, sabe? Eu vou ficar com essa cadeira porque era da minha avó. Não combina com nada, você não usa, não dá para pôr, fica ali no canto acumulando poeira, te trazendo esse incômodo do dia a dia, né? Toda vez que você vai entrar, você vai ver aquilo que você não usa, você vai... Então, assim, desapegar de móvel, de objetos de decoração, de tudo.
Bora desapegar dessas coisas que não te traz funcionalidade na tua casa, porque te traz peso. Ah, mas é uma coisa que às vezes traz muito essa questão do sentimento, né, de guardar uma lembrança daquela pessoa, daquele momento. Foca numa coisa menor, né, pequenas coisas, fotos, pega um pedaço ali do tecido para você fazer uma almofada que você consegue ficar com aquilo, sabe? Já fiz bastante isso, de revitalizar móvel para um novo uso. Então, assim, uma mesinha de apoio que você não usa, por exemplo, vamos fazer uma outra coisa com ela, sabe? Então, para não ficar aquele estorvo ali. E não acumular coisas. E também, dá pra gente falar assim, quando a gente fala de casa, que a gente tem essa conexão, pelo menos uma vez no ano, ou até mais ou menos, daquela higiene mental e de espaço também. Sim. De retirar o excesso. Porque Sim. Você retirando o excesso dentro da casa, você tira também esse peso mental? Com certeza, é uma limpeza, é limpeza, falando limpeza mesmo e limpeza espiritual. Né? Eu acho que é necessário isso. A gente não faz limpeza no guarda-roupa, né? Tira aquelas roupas que estão mais velhas, que estão rasgadinha. Por que não fazer isso como um todo na tua casa? Então, assim, eu acho isso super importante, sabe? Em questão da sala, por exemplo, almofadas. Almofadas não é um item caro, então assim, vamos tirar aquelas almofadas que já estão mais velhas, sabe, que você já está ali com ela 3, 4 anos. A gente tem N coisas pequenas que tem um custo baixo que você consegue dar essa renovada, assim. Tem um aparador que você não usa realmente, vamos dar um outro uso para ele, tirar ele, às vezes, que está incomodando aquela passagem. Então, assim, eu acho necessário uma vez por ano a gente fazer uma limpeza, sabe, realmente na casa, limpeza espiritual. Eu acho que vai te trazer muito conforto, que vai te deixar mais leve, muito. E tirar aquelas coisas que tem gente que tem costume assim, mas só quebrou uma pontinha, eu vou guardar isso aqui, né? Desapegar mesmo, tirar essas coisas para você viver bem, para fluir melhor as coisas dentro da casa. Sim. Eu gosto muito de trocar as coisas em casa, claro que, né, assim, mas eu até jogo de prato. Então, assim, jogo de prato, gosto, invisto num bom, né, assim, que não deixo guardado, uso, tá? Deixar a taça de cristal guardada. Eu uso no dia a dia. Gente, eu não vou ficar guardando para os outros, eu quero usar. Então, assim, aquele jogo de prato maravilhoso, tenho um maravilhoso que uso também, mas eu adoro ter um basiquinho também e ir trocando ele, porque todo dia você tá com o seu alimento ali na mesa. Então, assim, eu gosto de ver isso bonito, trocar, sabe, a questão dos vasos. Eu adoro trocar os vasos em casa. Eu tenho, por exemplo, 5 vasos, eu tô com 2, os outros 3 estão na despensa. Aí daqui um ano eu troco, porque eu já esqueci aqueles que estão na despensa, então assim, eu vou trocando. Eu adoro fazer essa troca de coisas, essa substituição, que eu acho que traz ambiente de cara nova. Isso é muito bom, né? Até trocar de lugar, porque eu vou trocar isso daqui de lugar, para você estar sempre renovando, é o mesmo espaço, você tá ali a longo prazo. Arrasta o sofá para cá, o aparador para cá, vamos colocar esse tapete virado assim. Em casa eu tenho muito tapete também, que de um lado ele tem estampa e do outro é liso. Então eu viro o tapete, você mudou completamente, assim. Essas coisas de dupla funcionalidade eu sou muito a favor. E dura ali um bom tempo, você tem a sua mesma casa, só que com várias facetas. Exatamente. E sempre chegando e vivendo bem. O importante é viver bem dentro desse espaço, né? Muito. Maria, papo maravilhoso. Acredito que tenha ajudado você aí na sua casa, do jeito que ela tá mesmo. Tá pensando em construir também algumas dicas importantes, tá reformando também. O importante nesse bate-papo aqui é mostrar que dentro da sua casa você precisa ter qualidade de vida. Afinal, você vai descansar o seu corpo, a sua mente, estar com a sua família e viver em paz. É isso que a gente espera dentro do nosso lar. Muito. E que as dicas da Maria tenham ajudado muito você. E o nosso bate-papo também pode mandar algumas mensagens se a sua casa está de acordo com o que a gente conversou aqui ou não. Mas o que a gente quer mesmo é que você viva bem. Um grande abraço e até mais. Tchau.